Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga. É um prazer estar com você mais uma vez para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus, você está no canal da Igreja Adventista Central de Perus e nós estamos fazendo um estudo semanal a respeito de temas bíblicos, tanto para adultos quanto para jovens, baseados nesse material, a lição da Escola Sabatina. Em toda a Igreja Adventista ao redor do mundo, esse estudo é usado para nutrir espiritualmente de uma forma ao mesmo tempo resumida e abrindo portas para um estudo mais profundo da Bíblia a respeito de temas que mudam a cada 3 meses. Nesses 3 meses de janeiro a março, nós jovens estamos estudando um tema chamado apologética, a defesa da fé cristã. Estamos estudando argumentos que nós podemos usar para falar de Jesus para pessoas que tenham dúvida e perguntem para nós a respeito da morte, da ressurreição, da crença em Jesus, da Bíblia Sagrada. E também argumentos que nós podemos usar para defender a nossa fé de alguns ataques que são feitos muitas vezes. E nesta semana nós estudamos um tema especial. Estudamos a ressurreição de Jesus. Você talvez já tenha se deparado com pessoas que questionam esse evento histórico, ou melhor, questionam a veracidade desse evento. Muitas pessoas que não acreditam em milagres, vendo essa como uma história mitológica ou uma alegoria para algo mais simbólico. Mas o que será que a Bíblia realmente nos diz sobre a ressurreição de Jesus? A Bíblia fala que ela aconteceu mesmo. Nós temos provas históricas de que ela aconteceu. E mais, o que o fato de Jesus ter ressuscitado muda na minha e na sua vida? Essas perguntas nós vamos responder neste vídeo com a Bíblia, mas antes eu quero te convidar para fazer uma oração comigo. Oremos? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para te agradecer pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Pai, obrigado por essa semana, obrigado pela vida da pessoa que está me ouvindo do outro lado da telinha. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo de estudar mais uma vez a Tua Palavra e de entender um pouco mais sobre esse assunto tão profundo que é a ressurreição de Jesus, o maior milagre que aconteceu neste mundo. Pai, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, nos ajude a entender o que está escrito na Tua Palavra, a entender o que realmente foi esse evento, e que nós possamos compreender qual a importância dele nas nossas vidas e como nós podemos servir a Ti com uma convicção maior ainda. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muitas religiões pregam coisas parecidas a respeito deste mundo. Várias delas têm a ideia de bem e mal. Várias delas têm a ideia de que ações positivas têm resultados positivos e que ações negativas têm resultados negativos. Muitas delas têm a visão de Deus ou deuses, ou seja, forças sobrenaturais que regem esse mundo. E isso gera a ilusão, muitas vezes, de que a maior parte das religiões fala da mesma coisa, só de pontos de vista diferentes, quem sabe? Mas, como nós vimos semana passada, quase toda religião tem sim muitas diferenças entre si, especialmente quando comparadas ao cristianismo. O cristianismo tem uma mensagem muito diferente da que outras religiões pregam, especialmente por causa da figura de um homem, Cristo Jesus, que pregou não apenas ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus, ser Ele o caminho, a verdade e a vida, mas fez uma declaração muito ousada, para alguns muito estranha, para outros muito absurda, de que ele teria que morrer e ressuscitar, assim provando ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Semana passada nós vimos um pouco mais sobre por que Jesus é diferente, e se você não assistiu o nosso último vídeo, convido que você assista, porque esta lição, esse estudo de hoje é um complemento daquele. Porque agora que nós já entendemos que a mensagem de Jesus era muito diferente da mensagem de outros pregadores, de outros mestres religiosos, e que Jesus em si não era apenas mais um mestre religioso, nós entramos agora em um dos pontos mais gritantes da mensagem de Jesus.
Se você quer acreditar em Jesus, você não pode ignorar o fato de que ele profetizou sobre si mesmo que morreria e ressuscitaria. O evento da ressurreição de Jesus é um marco na história do cristianismo. E eu quero comprovar esse fato com você, abrindo lá no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler... Opa! Aqui, me perdi. Aqui. Nós vamos ler o livro de 1 Coríntios no capítulo 15, o versículo 17. Olha o que Paulo fala sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Nós vamos começar a entrar nesse assunto do porquê a ressurreição influencia na nossa vida, no nosso pecado, mais pra frente. Mas quero ressaltar com você esta frase. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. O centro da fé cristã é justamente a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E para muitas religiões é estranha a ideia de uma ressurreição. Você tem vida após a morte? Sim, em algumas. Você tem reencarnação? Sim, em algumas. Mas ressurreição é um assunto um pouco mais polêmico. E quando nós vamos para o relato da ressurreição, existem alguns fatores que nos chamam a atenção para um relato diferente do relato mais comum que se tinha na época para contar a história de um grande líder religioso ou de um herói nos padrões das mitologias antigas. Antes de ler esse relato, eu gostaria de ressaltar um ponto aqui. Muitas pessoas céticas, quando pedem argumentos a respeito de Jesus ou a respeito da morte e ressurreição dele, muitas vezes buscam provas em um método muito empírico. Traduzindo, elas querem algo muito palpável. O que elas têm na mente como prova, por exemplo, da crucificação de Jesus, tem que ser os 4 pregos usados nas mãos e pés de Jesus. Tem que ser a coroa de espinhos que foi usada na cabeça de Jesus. Tem que ser uma fotogravação da cruz de Jesus. É claro que eu estou generalizando, não são todos que pensam assim. Mas com essa caricatura eu quero te mostrar que muitas vezes o que as pessoas esperam de prova não é o que nós podemos entregar para elas. Aí, afinal de contas, nós não temos provas assim de praticamente nenhum evento histórico há 2.000, 3.000 anos atrás. O que nós temos são provas alcançadas por métodos forenses, ou seja, investigação com as poucas provas que temos, muitas vezes, de relatos e escritos. A existência de grandes matemáticos e pensadores gregos, como por exemplo Aristóteles, Sócrates, Platão, não são por questões palpáveis, mas sim por questões de relatos e de registros escritos deles. As campanhas de Júlio César, e grande imperador romano, também muitas vezes são provadas por conta de escritos épicos contados sobre ela. E quando nós falamos da Bíblia e da ressurreição de Jesus, da morte, da vida dele, nós temos sim muitos relatos. E esses relatos inclusive são extra-bíblicos. Nós já vimos semana passada alguns, essa semana nós vamos ver mais. Mas eu quero ressaltar com você o que está escrito lá no livro de João, no capítulo 20, nos versículos 1 a 8. João escreveu no seu evangelho um dos relatos oficiais de pessoas que alegaram ter visto a ressurreição de Jesus, visto Jesus ressurreto, e por isso ele é como se fosse um testemunho do que aconteceu ali no momento em que Jesus ressuscitou. E com esse relato nós vamos pegar alguns pontos-chave muito estranhos, se nós olharmos com os olhos das pessoas daquele tempo, que servem como prova de que a ressurreição não foi uma história inventada, e sim um relato fiel do que aconteceu. João capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou.
Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. O que nós temos de interessante neste relato? A primeira coisa tem a ver com a dinâmica social daquele tempo. Você deve ter uma ideia de que na história antiga o valor da mulher na sociedade, na maioria das sociedades, era menor do que o que nós temos hoje. As mulheres naquele tempo não eram tidas como testemunhas verídicas de qualquer fato. Imagine que você precise de uma testemunha para acusar alguém ou para te defender em um tribunal. Você não poderia escolher uma mulher, porque o testemunho de uma mulher era considerado impuro, incorreto, muito maleável pelas emoções femininas, questões até um pouco machistas, patriarcais, que nós analisamos com os nossos olhos de hoje, mas naquela época era comum. Por isso, se essa história fosse inventada, seria muito estranho, quase que um tiro no pé, você alegar que a primeira testemunha daquela ressurreição foi Maria Madalena, uma mulher. E esse ponto não é apenas algo debatido na lição. Estudiosos realmente confessam, reconhecem que esse detalhe da escritura, se fosse de um relato inventado, seria muito estranho. Outra questão muito interessante são os lençóis dobrados. João, que está escrevendo este relato, se autodetermina nesse texto como o outro discípulo. Ele fala de Pedro e o outro discípulo. E é até um pouco engraçado pensar que ele fala que o outro discípulo correu mais rápido que Pedro, sendo que ele mesmo estava escrevendo. Mas enfim. A questão principal é que quando ele chega no túmulo, ele não precisa entrar logo de cara para ver que o túmulo estava vazio, ele conseguia ver de fora. Mas ainda assim ele decidiu entrar. E quando ele entra no túmulo, ele revela um detalhe interessante. Os lençóis estão arrumados. E esse detalhe mostra um pouco sobre uma outra possibilidade que se levanta sobre a ressurreição. De que realmente os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus e escondido, ou que algum ladrão de tumbas tivesse roubado o corpo e escondido. Mas a questão que esse trecho revela, é que se os lençóis estavam arrumados, não poderia ter sido um ladrão. Pense comigo, se o ladrão quisesse fazer um roubo, um furto ali rápido, ele não vai querer demorar no túmulo para não ser encontrado? Ele não vai se preocupar em dobrar os lençóis, separar o lençol que estava na cabeça de Jesus dos outros lençóis que cobriam o seu corpo? Esse é um detalhe quase que de carinho com os lençóis. E um ladrão não faria isso. Para João, esse foi o fator determinante, pelo que o texto me indica, para que ele entendesse que Jesus havia realmente ressuscitado. E por que isso? Porque ele percebeu que aquele carinho, aquele jeito de tratar mesmo os lençóis, só podia ser de uma pessoa, única no seu caráter, única na sua forma de ser, o próprio Jesus ressurreto. Percebe como os detalhezinhos desse relato apenas já nos mostram como a ressurreição é um relato à parte de mitos ou de histórias que se contavam naquela época? Mas tem mais sobre isso. Outro detalhe interessante que nós podemos analisar, agora já saindo da Bíblia, é a questão da transformação dos discípulos. Na verdade, a gente não sai da Bíblia exatamente, a gente continua olhando para o relato bíblico, mas também para a questão histórica. Semana passada nós comentamos que muitos historiadores contemporâneos daquela época, que viveram alguns anos, até mesmo décadas apenas depois da morte de Jesus, já contavam que os seguidores de Jesus começaram a fazer quase como uma revolução social, no sentido de pregarem uma mensagem a todos os pulmões, a realmente fazerem algo extraordinário com as suas vidas, mesmo morrendo pela causa. E esse é um detalhe que nós conseguimos pegar para entender que a ressurreição de Jesus foi algo real. Os discípulos não pregavam apenas por defender a sua fé e seus argumentos, ou simplesmente para causar um impacto na sociedade. Esse tipo de confiança que eles tiveram e essa transformação
que nós conseguimos analisar no trecho, no relato bíblico, onde depois de Jesus morrer, eles estavam medrosos, temerosos, ansiosos pelo futuro, e logo depois da ressurreição se tornaram corajosos, destemidos e até mesmo, me fugiu a palavra, ousados na forma de pregar e agir, nos mostra que alguma coisa realmente aconteceu e eles viram alguma coisa tão extraordinária que eles não podiam ficar calados. Outro detalhe é a questão de que não foram apenas os discípulos que falaram a respeito da ressurreição de Jesus. A história nos conta que quando Jesus ressuscitou, Paulo é especialmente quem descreve, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E mais do que isso, o relato bíblico ainda diz que, junto com Jesus, outras pessoas também ressuscitaram, com a força da sua ressurreição. E esse é um detalhe que para nós pode não servir de muita coisa, afinal são eles mesmos que estão falando. Mas pense que naquela época eles estavam pregando para pessoas que viveram apenas 20, 30 anos depois da morte de Jesus. Se eu estou pregando uma mentira, eu não quero que as pessoas consigam ir checar se o que eu estou falando é verdade. Perceba que a maioria dos mitos que se contam começam com alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Teorias da conspiração me falam de questões milenares, justamente para que eu não consiga ter testemunhas, justamente para que eu não consiga ter pessoas que me digam realmente o que aconteceu, ainda vivas. Mas as pessoas que ouviam os discípulos pregando, tinham essas pessoas para perguntar. Na época de Paulo, dessas 500 pessoas, muitas ainda estavam vivas para contar a história e dizer: eu realmente vi Jesus. E este é um detalhe também bem interessante que já nos leva a pensar na reflexão a respeito do impacto da morte e da ressurreição de Jesus em nossa vida. A vida de Jesus foi impactante e marcante para todos os que entraram em contato com ele. Sejamos sinceros, pelo que nós vimos semana passada, você ouvir de um homem que ele tem, não apenas tem o caminho, mas é o caminho, a verdade e a vida, que ele não apenas tem relação com Deus, que ele é o próprio Deus, de que ele não tem poderes apenas aqui em vida, mas teria poder sobre a morte para poder ressuscitar depois de morrer, você ouvir alguém falar isso, você não conseguiria sair sem uma reação ou sem uma opinião formada sobre essa pessoa. Jesus e a sua pregação obrigavam as outras pessoas a tomarem uma decisão. E isso continua acontecendo hoje. Muitas pessoas, quando ouvem falar de Jesus, querem tê-lo longe. Muitas outras ficam curiosas, mas têm um certo temor de ter um compromisso com essa mensagem, porque percebem que ela exige um compromisso. E muitas outras ainda querem aceitar esse compromisso. Vem nessa mensagem uma esperança tão grande que não dá para ficar parado. E quando nós vemos os relatos bíblicos a respeito da reação das pessoas com a ressurreição de Jesus, isso só fica mais claro. Depois de Maria Madalena, que passou de desespero e choro, no relato você consegue continuar lendo o capítulo 20 e você vai ler. Depois que Maria Madalena continuou naquele túmulo chorando e então viu Jesus, a vida dela foi transformada. Uma mulher que sabia do seu papel na sociedade, do papel que a sociedade a colocava, ainda assim ganhou ousadia para pregar às pessoas: Jesus ressuscitou. Os discípulos de Emaús, 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, também decepcionados com a morte de Jesus, quando descobriram que Jesus havia ressuscitado, também ficaram abismados e também foram pregar às pessoas sobre Jesus. Os próprios discípulos estavam tristes, desanimados, desamparados, e quando viram Jesus ressurreto, ganharam ousadia, ganharam forças. Tomé, que não estava nas primeiras aparições, um homem que estava em dúvidas, ainda um pouco enlutado, quando viu Jesus, simplesmente se ajoelhou e declarou: Senhor meu e Deus meu. Uma das declarações da divindade de Jesus mais bonitas de toda a Bíblia, vindo da boca de alguém que tinha duvidado. Mas nós também tivemos reações contrárias. Os soldados
vendo o alvoroço do público ao ver que Jesus havia ressuscitado, aceitaram um suborno para fingir que nada tinha acontecido e para fingir que Jesus não tinha ressuscitado. E os fariseus, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado também. Os fariseus sabiam que Jesus era Deus, mas decidiram negar esse fato e decidiram não acreditar em Jesus por conta do seu orgulho e do seu ego. Percebe como a mensagem de Jesus mostra como as pessoas reagem a respeito da salvação que existe nele? O ponto principal da ressurreição de Jesus não é dizer que o nosso mestre religioso fez um milagre incrível que vai te obrigar a acreditar nele. A questão é que a história de Jesus está envolta dentro do que nós chamamos de plano da redenção. Eu recomendo que você assista o vídeo que está sendo lançado também junto com este, sobre a lição dos adultos, que fala sobre reconciliação. Resumindo, por causa do pecado nós somos afastados de Deus. E agora Deus quer que nós nos aproximemos dele de novo. Só que nós pecamos. É o nosso pecado que causou essa separação. E o pecado não é só uma regrinha quebrada. O pecado é algo que realmente rasga a imagem de Deus em nós. É algo que deturpa, corrompe, corrói o pouco que resta da imagem de Deus em mim e em você. Eu e você não somos bons naturalmente por causa da natureza pecaminosa. Eu e você não conseguimos nos aproximar de Jesus sozinhos por conta do pecado. Isso precisava ter uma solução. E a solução foi que Jesus morresse no lugar de nós, para que a sua morte pagasse o preço que eu e você deveríamos pagar pelo pecado. E agora que o preço está pago, quando ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo o pecado, agora ele consegue te declarar livre de culpa. Agora ele consegue te limpar do seu pecado. E isso não sou eu que estou falando. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 6. Essa aqui é uma das declarações sobre a ressurreição de Jesus mais lindas que existem em toda a Bíblia. E com ela eu quero que você reflita sobre qual tem sido o verdadeiro significado da ressurreição de Jesus na sua vida. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, com Jesus, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aqui é o ponto essencial para entender qual foi o papel de Jesus neste mundo. Jesus, nós reforçamos muito nas últimas semanas, não veio ser apenas um mestre religioso, não veio ser apenas um profeta, não veio ser apenas um filósofo, muito menos um líder social. Jesus veio demonstrar que era o próprio Deus e trazer a imagem do Deus vivo muito mais próxima de cada um de nós. E quando ele faz isso, ele morre no nosso lugar, justamente para que nossa natureza carnal também possa morrer com ele. Você já conseguiu se livrar de algum vício alguma vez? Você já conseguiu consertar com suas próprias forças, de vez, sem recaídas, sem medo de errar de novo, aquela falha de caráter que tanto te incomoda? Pois é, eu também não. Nós, como seres humanos, não conseguimos nos livrar sozinhos da nossa natureza de pecado. Isso não porque você seja mais fraco ou porque eu seja mais fraco, todos nós somos fracos por igual. A Bíblia diz que perante Deus não há um justo sequer. Nós temos as consequências do pecado nas nossas veias. E por isso, quando Jesus vem e morre no nosso lugar, ele paga o preço que nós nunca conseguiríamos pagar. E é por isso que o texto declara: agora que ele morreu, nós também podemos morrer para o pecado, porque a morte dele nos dá a certeza de que conseguimos ser libertos. Mas se Jesus tivesse ficado naquela tumba, qual seria a garantia de que nós conseguimos vencer? Se Jesus morreu,
E nós? Se Jesus não conseguiu vencer a morte, e nós? Se o pecado matou Jesus, ele nos mata também. O ponto-chave que liga a morte de Jesus a um significado real na nossa vida é a ressurreição. Porque sem a ressurreição, a história de Jesus morre há 2000 anos atrás. Mas com a ressurreição, essa não vira apenas a história de um homem que viveu na Galileia e que para aquele momento trouxe libertação. Isso torna essa a história do Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo e que veio libertar a humanidade, incluindo eu e você. A ressurreição ganha traços vivos na nossa vida, quando nós entendemos que é por causa dela que nós conseguimos ter certeza absoluta que Jesus pode livrar a humanidade do pecado. Vamos tornar mais pessoal, que Ele pode me livrar e te livrar do pecado que nos atormenta. Que Ele pode me tirar e te tirar de um vício. Pode tirar de nós uma falha de caráter. Pode melhorar o nosso caráter de forma que nós nunca conseguiríamos. Uma forma sobrenatural. Uma forma divina. E tudo isso é garantido apenas pela ressurreição de Jesus. E como nós conseguimos isso na nossa vida, você deve estar me perguntando agora. Eu descobri que é uma maravilha o sacrifício de Jesus, que é uma maravilha o fato de ele ter ressuscitado. Mas como é que eu torno isso algo pessoal na minha vida? A Bíblia declara que todo aquele que crer no nome de Jesus, todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador e seu Senhor, será salvo. E aqui, muito mais do que te apresentar um argumento para usar em debates. Assim como em todas as lições, eu tenho buscado te mostrar que pode ser pessoal, que essa mensagem da Bíblia pode ser vivida por você também. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você está assistindo este vídeo. Eu não sei se você em algum momento já tentou se aproximar de Deus, mas não conseguiu. Eu não sei se você caminhou nesse caminho, mas acabou se afastando. Eu não sei se você nunca sequer tentou, se você achava que tudo isso era história para boi dormir. Mas eu te garanto, se você aceitar experimentar essa verdade, se você aceitar experimentar, acreditar na ressurreição de Jesus Cristo e rogar para que Ele transforme o seu coração com essa verdade, com essa garantia, eu posso também te garantir que a sua vida vai mudar para melhor. Perceba que aos que não rejeitaram Jesus, as coisas ficaram melhores. Não no sentido financeiro, não no sentido físico, mas o coração deles muda. Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos dão propósito, nos dão motivos para viver, nos dão motivos até pelo que morrer, de certa forma. Mas, acima de tudo, nos mostram o amor de um Deus enorme por nós. Um amor que nós não merecíamos, mas Ele nos dá. O amor que é muito maior do que qualquer amor que uma pessoa possa ter por mim e por você. É o amor de Jesus, demonstrado por meio da ressurreição, que Ele te oferece para que você experimente hoje. Para que você mostre para as pessoas hoje. E esse é o convite que eu quero te fazer. Leve Jesus às pessoas. Proclame a sua ressurreição. Proclame a cruz, mas proclame que a cruz está vazia. Proclame o sepulcro, mas proclame que o sepulcro está vazio. Viva a verdade de Jesus na sua vida também. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença, agradecidos por essas verdades que o Senhor nos contou. Pai, agradecemos porque, mesmo que nós não merecêssemos, o Senhor veio nos trazer libertação por meio de Jesus. Agradecemos porque nós não podíamos pagar o preço do pecado, mas o Senhor veio em Jesus Cristo, morreu no nosso lugar e ressuscitou. E voltou dos mortos, trazendo consigo a vitória, não apenas sobre a morte, mas também sobre o pecado. Pai, obrigado pela certeza
de que se nós aceitarmos a mensagem de Jesus, se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal, nós não precisamos mais ficar preocupados com o nosso passado. Não precisamos mais ficar com medo de estar presos a um passado de pecados e erros, porque se morremos contigo, também ressuscitamos contigo para uma nova vida. Que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles que estão me assistindo neste momento. Que o Senhor viva também no coração deles, para que eles não apenas aceitem essa mensagem, para que eles não apenas vivam em Jesus, mas também preguem essa verdade às pessoas ao nosso redor. Que as pessoas, por meio de nós, possam ouvir sobre Jesus e ter a mesma esperança que nós temos, de que Jesus morreu, ressuscitou e muito em breve virá para nos buscar. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Eu te espero em algum sábado, às 9 da manhã, para estar conosco presencialmente em um dos nossos estudos da Escola Sabatina. Em qualquer igreja adventista que estiver mais próxima de você, você pode fazer esse estudo em uma sala com vários jovens conversando. E se você estiver aqui na região de Perus, o endereço que vai aparecer logo no final deste vídeo, você pode visitar e você será muito bem-vindo, é meu convidado. Que Deus te abençoe e até semana que vem.